E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, o segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar. Quero conversar com vocês sobre o ataque do Botafogo até aqui no Campeonato Carioca. O Botafogo tem o 4º melhor ataque da competição, vem deixando a desejar, e eu quero conversar com vocês esse ponto. O ataque, qual o problema do ataque do Botafogo? É o esquema tático, é o Thiago Nunes? Falta qualidade nos jogadores na hora de finalizarem as jogadas, falta um meia. Vamos conversar sobre esse ataque do Botafogo que vem deixando a desejar no Campeonato Carioca. Eu quero conversar com vocês também sobre Matheus Ponte, tá de volta do pré-olímpico, vai ser relacionado para o clássico de amanhã contra o Flamengo, e eu vou dar minha opinião se ele tem que ser titular ou não. E para fechar, o Alan, o volante, é jogador do Botafogo e a gente vai trazer detalhes dessa negociação. Lembrando que hoje temos live. Igor Santos vai estar aqui comigo, toda terça-feira está aqui comigo, 8h15 da noite. Então tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 8h15 da noite, Igor Santos vai estar aqui comigo hoje, terça-feira, para a gente fazer a nossa live, 8h15 da noite, aguardo vocês. Quero começar, mas antes, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Eu quero falar sobre o ataque do Botafogo, vamos conversar um pouquinho, porque é uma coisa que chama atenção e a gente tem que debater aqui até mesmo para o restante da temporada. O Botafogo que tem bons atacantes, nós temos um bom time ali do meio para frente, principalmente agora com as chegadas do Savarino, do Luiz Henrique, isso vai melhorar ainda mais. Só que o Botafogo nesse Campeonato Carioca, ele tem o 4º melhor ataque. O Botafogo fez apenas 8 gols nesse Campeonato Carioca. O Jefinho fez 3, o Júnior Santos fez 2, o Eduardo fez 1, o Lucas Halter fez 1 e o Tiquinho Soares fez 1. Então o Botafogo até aqui no Campeonato Carioca, estamos indo aí para a 7ª rodada, o Botafogo tem 8 gols no Campeonato Carioca, o 4º melhor ataque da competição. Só para vocês terem uma ideia, o Fluminense, que é o líder, tem 13 gols. O Nova Iguaçu, que é o 2º melhor ataque da competição, tem 10 gols. O Vasco tem um ataque melhor do que o Botafogo, é o 3º com 9 gols, e o Volta Redonda está empatado com o Botafogo ali na 4ª colocação de melhor ataque. O Volta Redonda também tem 8 gols, então só peguei aqui clubes que estão à frente do Botafogo em relação a ataque nessa competição. Quero dar minha opinião. Ô Iverson, qual o problema do ataque do Botafogo? É o esquema tático? É o Thiago Nunes? É a falta de qualidade na hora de fazer o gol? O que está acontecendo? Cara, na minha opinião, falta capricho. Pra gente começar a conversar, pra mim falta capricho. Por quê? Eu já vi ali jogadores como o Jefinho, que vem fazendo gols, o próprio Tiquinho Soares, o Vitor Sá. Eu já vi nesse Campeonato Carioca esses jogadores perdendo gols feitos, aqueles gols que não poderiam ser perdidos. Então falta um pouquinho de capricho na hora de marcar o gol, na hora de você ter a tranquilidade para botar a bola embaixo das redes. E falta também, na minha opinião, principal, a criatividade no meio campo. O Botafogo precisa urgentemente de um camisa 10 ou um camisa 8 que chegue, pegue a camisa e seja titular nesse meio campo do Botafogo. Um jogador com criatividade, um jogador para controlar o jogo, um jogador para municiar bem o nosso ataque. A gente precisa daquele meio campista. Eu disse aqui, eu acho que foi no vídeo de ontem, não necessariamente ele precisa ser um camisa 10. Ele pode ser um camisa 8 também, como o Wendel. O Wendel, nesse time do Botafogo, cairia como uma luva, mas o Wendel ele não vai ser liberado agora, então talvez o Botafogo volte a negociar para o meio do ano, mas o Wendel
é esse cara, então, e ele não é camisa 10, mas o Botafogo precisa ou de um camisa 10 ou de um camisa 8 que chegue, tenha criatividade, jogadores parecidos ali com Rafael Veiga do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Internacional. A gente precisa de um meio-campista, porque o Eduardo, ele já começa a temporada sobrecarregado novamente, vem jogando muito o Eduardo no sentido de minutagem, e ele já tem 34 anos de idade, então o Eduardo jogando muito, ele vai cansar, ele não vai aguentar, e a gente precisa de um outro meio-campista. Confesso para vocês que nessa, a minha opinião, tá? Vocês podem deixar de vocês aqui. Eu nessa não vou culpar o Thiago Nunes. Sinceramente, eu não vou culpar o técnico botafoguense. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, o Tiquinho, ele tem que ficar mais dentro da área, o Tiquinho tem que sair para construir as jogadas, o Tiquinho, ele é um atacante, ele não é meia, e realmente, a gente vê muito o Tiquinho, né, saindo da área, tendo que construir as jogadas, não é de hoje isso, mas eu, sinceramente, não vou culpar aqui o técnico, o esquema de jogo, não, vou culpar a falta de capricho na hora de fazer os gols, eu vou culpar a diretoria do Botafogo, que a gente precisa de um meio-campista para municiar bem o ataque, e eu tenho certeza que as peças que estão chegando vai melhorar muito mais esse ataque, mas até aqui no Campeonato Carioca, o nosso ataque não tem sido tão efetivo como deveria ser. E eu quero conversar com vocês agora sobre o lateral direito Matheus Ponte, mas antes, o zagueiro Pablo, ele já está regularizado e já pode fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Só que a situação do Pablo é o seguinte, né? Ele que veio do Flamengo, jogou o Campeonato Carioca com a camisa do Flamengo e ele não vai poder jogar o Campeonato Carioca com a camisa do Botafogo. Tem que mudar esse regulamento, é ridículo. Então, Pablo, o zagueiro, ele já está regularizado, mas ele vai ser preparado para pré-Libertadores. Aí a gente não sabe se ele começa no banco ou como titular, mas o Pablo só na pré-Libertadores. Informação do Globoesporte.com, o lateral direito Matheus Ponte está de volta ao Botafogo, ele que jogou pré-olímpico com a seleção do Uruguai. Ele foi titular em 2 jogos e nos outros 2 ele entrou durante a partida. Não foi tão bem nesse pré-olímpico, a seleção do Uruguai, na verdade, também toda não foi bem nesse pré-olímpico. E ele vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Flamengo, no Maracanã, 9h30 da noite. A minha opinião, não tem nem que pensar 2 vezes. O Thiago Nunes, ele não tem nem que pensar 2 vezes. O Matheus Ponte, amanhã contra o Flamengo, ele tem que ser titular, na minha opinião. Só tem ele de lateral direito hoje no Botafogo. O Damian Soares está chegando, ele que está vindo do Getafe, talvez para o próximo jogo, que é contra o Volta Redonda, na próxima semana, dia 14, já possa estar à disposição. Mas nesse momento, a gente só tem o Matheus Ponte. O Tietê está sendo improvisado na lateral direita e o Tietê está fazendo falta no meio campo. A gente não pode entrar com o Tietê na lateral amanhã. O Tietê tem que voltar para o meio campo porque o Tietê está fazendo falta nesse meio campo do Botafogo. E o Matheus Ponte é lateral direito. E se ele faz parte do elenco, ele tem que jogar. E ele está em ritmo de jogo. Ele acabou de chegar do pré-olímpico. Está em ritmo de jogo. Ah, Iverson, mas é muito novo, não vai queimar o moleque? Não quero saber. O cara faz parte do elenco. Não é jogador do Botafogo? Não vai ser relacionado? Não é lateral direito? Não está em ritmo de jogo? Então tem que jogar, na minha opinião. Se eu fosse o Thiago Nunes, eu colocaria o Matheus Ponte como titular amanhã. Agora, se ele não serve para ser titular amanhã, num clássico, num campeonato carioca, que a gente está precisando de lateral direito, então ele não faz parte do elenco. Empresta, manda embora. Mandar embora não vai porque tem contrato, é uma joia aí, todo mundo diz, foi contratado, o Botafogo gastou dinheiro, então empresta. Porque se ele não serve para jogar amanhã, ele não serve para fazer parte do elenco. Não serve. Se não serve para amanhã, ele não pode fazer parte do elenco do Botafogo durante a temporada. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, conversar com vocês sobre a chegada do volante Alan. É jogador do Botafogo, fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda
de vocês. Lembrando que hoje tem live aqui no canal, 8h15 da noite, o Igor Santos vai estar aqui comigo. Até esse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não tive informações do Jefinho e nem do goleiro John. A gente está na expectativa das lesões, se serão desfalques ou não no jogo de amanhã. Então na live hoje, tudo que for atualizando sobre Jefinho e o goleiro John, sobre as lesões desses jogadores, a gente conversa na live de logo mais. Para fechar a informação do TF, o Alan é jogador do Botafogo, assinou um pré-contrato até 2026. É oficial, galera, assinou contrato já até 2026. Agora resta saber se o Alan ele vem agora nessa janela ou no meio do ano. O Al-Ahly tá fazendo jogo duro, não quer liberar o Alan agora. Mesmo ele tendo assinado um pré-contrato com o Botafogo, o Al-Ahly queria renovar com ele, vai fazer de tudo para dificultar, para ele não poder chegar agora. Então o Botafogo tenta a liberação, resta a gente aguardar. Meio-campista de muita qualidade, muda o nível desse meio-campo, ou chegando agora ou chegando no meio do ano. É uma contratação excelente, excelente mesmo do Botafogo. E rapidamente para a gente finalizar, saíram do Botafogo PR de Plácido, Adrielson, Cuesta, Sampaio, Souza, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Luiz Henrique, Segovinha, Diego Costa, Carlos Alberto e JP Galvão. Ao todo, 13 jogadores já deixaram o Botafogo. Chegaram o goleiro John, Damian Soares, lateral direito do Getafe, está chegando, Lucas Halter, o Barbosa, o Pablo, o zagueiro Segovia voltou de empréstimo. Temos o Alan que está chegando, o Savarino, Luiz Henrique, Jefinho, o Igor Jesus também está chegando. Ao todo, são 11 jogadores que estão chegando ao Botafogo. Mudou alguma coisa, né? Isso aqui a gente às vezes pega no pé do John Textor, mas a gente tem que falar a verdade, dando minha opinião. Mudou. Alguns nomes importantes saíram, que não tinha mais clima. Tem outros também que podem até sair, por exemplo, o Marlon Freitas e o Marçal. A torcida pega muito no pé desses jogadores, mas a gente tem que falar a verdade. Jogadores com liderança chegaram, jogadores mais intensos, jogadores acostumados com grandes competições estão chegando ao Botafogo, como Luiz Henrique, como Alan, entre outros. Então, assim, mudou. Mudança está sendo feita e realmente a gente vê o Botafogo agressivo no mercado da bola. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 8h15 da noite tem live aqui. Estaremos ao vivo, Igor Santos comigo, contra a audiência de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.